Oi para você que gosta de caso de terror. Meu nome é Beth Dori e hoje eu vou contar mais um caso de terror para você. O bode do seu Lourenço, o mistério que assombrou o bairro. A gente morava em uma rua bem tranquila, onde todo mundo se conhecia. E a nossa casa ficava ao lado da casa de um senhor que se chamava seu Lourenço. Ele era um senhor de uns 70 anos mais ou menos, vivia sozinho, não gostava de conversar com ninguém e quase não saía de casa. E a única companhia dele era um bode grande, preto, um bicho assustador que colocava medo em todo mundo. O quintal da casa dele era escuro, cheio de árvores e tinha um cheiro estranho no ar, e dava para sentir mesmo de longe. As janelas da casa dele eram sempre fechadas e com cortinas escuras e viviam empoeiradas. E a gente nunca via luz lá dentro, mesmo à noite. Bom, o pessoal do bairro falava que ele mexia com algumas coisas estranhas, coisas que a gente não gosta nem de falar. E naquela tarde de sábado nós estávamos todos na rua brincando de bola como a gente sempre fazia. O sol estava bem quente. Éramos um grupo de 5 meninos. Tínhamos todos a mesma faixa de idade, por volta de 12 anos. E foi aí que do nada o seu Lourenço saiu, passou pela gente sem olhar para ninguém, vestindo aquelas roupas pretas que ele usava sempre, e caminhou foi até o ponto de ônibus. Nós ficamos surpresos porque ele quase nunca saía, e quando saía era na parte da manhã. E enquanto ele se afastava, o bode dele ficou ali perto do portão, olhando para a gente fixamente. Aquele olhar era diferente, tinha um brilho estranho no olhar daquele bode. Ele ficou ali nos encarando, nós continuamos a jogar bola, mas sem parar de pensar no olhar daquele bicho. Bom, se passaram uns 20 minutos e nós estávamos ainda ali jogando bola. Foi quando de repente o meu colega chutou a bola muito forte. E adivinha na onde que a bola foi parar? Isso mesmo, dentro do quintal do seu Lourenço. Naquela hora todo mundo ficou quieto, só se olhando, e ninguém sabia o que fazer. A gente sabia que não era certo entrar na casa dos outros, mas também a gente não queria perder a única bola que a gente tinha. Então um dos meus amigos, o mais corajoso, disse: "É só pular e pegar a bola rapidinho, ainda mais que o seu Lourenço acabou de sair." No começo eu fiquei com medo, mas depois eu concordei. O que mais poderia acontecer, sendo que o bode ficava sempre preso no cantinho do quintal? Meu coração começou a bater mais forte, então pulamos o muro. Quando estávamos dentro do quintal, a visão que tínhamos de lá era ainda mais assustadora, e o cheiro que tinha lá dentro era muito mais forte do que a gente sentia na rua. Então foi aí que de repente nós ouvimos uma voz forte, grave, e parecia que ela vinha de todos os cantos, e ela dizia: "Saia daqui." O meu corpo inteiro congelou, eu senti um frio na barriga, coisa que eu nunca tinha sentido antes na vida. E aquela voz repetiu mais 2 vezes, cada vez mais forte: "Saia daqui." Mas como? Não tinha ninguém ali e não tinha ninguém por perto, não dava para ver ninguém. Então foi aí que meu colega me cutucou e me fez olhar para o lado. O bode estava lá, parado ao lado da nossa bola e nos encarando com aquele olhar estranho. Mas o pior ainda estava por vir. Ele abriu a boca e falou com aquela mesma voz que a gente tinha ouvido antes: "Sai daqui." Naquela hora as minhas pernas ficaram moles e o meu colega tremia tanto que dava para ouvir os dentes dele batendo. Nós não pensamos 2 vezes, nós corremos para o muro para poder pular de volta, e nós corremos tanto como se a nossa vida dependesse daquilo. Eu nunca tinha corrido tanto na minha vida, eu nunca tinha sentido tanto medo daquele jeito. As minhas mãos suavam tanto que eu quase escorreguei quando eu peguei no muro para poder pular. Enquanto nós estávamos tentando pular o muro, nós ouvimos novamente aquela voz horrível. Quando finalmente nós conseguimos pular na rua, nós continuamos correndo até chegar na esquina. Nós corremos tanto sem olhar para trás e chegamos na esquina ofegantes com o coração batendo na boca. Naquele momento nem precisávamos contar o que tinha acontecido. Todo mundo tinha ouvido aquela voz horripilante. Todos nós, todos os 5 tinham ouvido a mesma coisa, porque todos ali que estavam ali estavam brancos como papel. Bom, umas 2 horas depois o seu Lourenço voltou para casa e ainda nós estávamos ali na rua. Nós não sabíamos o que fazer. Então ele entrou na casa dele e minutos depois ele apareceu no portão com a nossa bola na mão. E sem dizer nada,
Ele pegou uma faca velha, furou a nossa bola e jogou por cima do muro. E o jeito que ele olhou pra gente parecia que ele sabia o que tinha acontecido. E aí nesse momento começamos a ouvir um barulho estranho. Era um barulho diferente que vinha do quintal do seu Lourenço. Era o barulho do bode e parecia que ele estava rindo com o que estava acontecendo. E depois daquele dia nunca mais jogamos bola naquela rua. E para falar a verdade, muitos dos meus amigos evitavam passar na frente daquela casa. E com o tempo começou a circular histórias sobre aquele lugar, sobre aquela casa. Uma das vizinhas começou a dizer que quando era madrugada, ela começava a ouvir barulhos e vozes estranhas vindo de lá. Um outro vizinho disse e jurou que viu o seu Lourenço conversando com o bode como se ele fosse gente. Comentavam ainda também que depois que a esposa de seu Lourenço faleceu, ele nunca mais foi o mesmo, e aí ele começou a se misturar e a trabalhar com coisas estranhas. Bom, mas também nunca ninguém teve coragem de perguntar nada para ele, e ele também não dava satisfação de nada. Então, 2 meses depois desse acontecido, os vizinhos começaram a comentar que eles não viam mais o seu Lourenço pro lado de fora, ali no quintal, e eles não estavam ouvindo mais nada, e nem mesmo barulhos do bode. Então, os vizinhos, estranhando esse fato, e também com um pingo de curiosidade, chamaram a polícia. A polícia foi até o local e entraram na casa do seu Lourenço, só que lá não tinha nada e nem ninguém. Só que o mais estranho era que tudo estava no lugar. As roupas estavam no guarda-roupa, tinha comida no armário, comida na geladeira, só que não tinha nenhum vestígio nem de seu Lourenço e nem do bode. E no quarto havia algumas velas pretas, queimadas até a metade, e alguns papéis com algumas escritas esquisitas que ninguém conseguia entender o que estava escrito ali. Só que o mais estranho estava no quintal. Lá onde o bode costumava ficar, tinha um desenho no chão. Era um tipo de um círculo feito com uma espécie de um pó preto, que ninguém sabia ao certo dizer o que era. Bom, até hoje ninguém sabe dizer o que aconteceu com o seu Lourenço ou com aquele bode. A casa de seu Lourenço ficou fechada por muito tempo, até uns parentes bem distantes aparecerem e vender a casa para uma outra família. Só que essa tal família que comprou a casa não conseguiu ficar lá nem um mês, porque dizia que de madrugada eles ouviam vozes estranhas e as coisas se moviam de lugar. Depois disso, a casa nunca mais foi vendida e está lá até hoje, vazia. E ainda hoje, depois de muitos anos, quando eu passo naquela rua e olho para aquela casa abandonada, eu ainda sinto um frio na espinha. Os vizinhos ainda comentam que até hoje, de madrugada, às vezes eles ouvem um barulho estranho, diferente de tudo que eles já ouviram. Mas eles não têm coragem de ir até lá ver o que é. Espero que você tenha gostado desse caso. E se você puder, curte, comenta, compartilha e até a próxima.